E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eric e hoje eu vou trazer para vocês com bastante alegria a decklist do deck de Blue Eyes. Como eu disse no vídeo de unboxing, eu estou bem animado para poder trazer aqui para vocês essa decklist. Lembrando que é uma decklist para for fun, não é algo centrado para o metagame ou algo mais competitivo, profissional, nem nada. É só uma lista que eu quis criar, que eu vi que me diverte, que eu gosto, então é o que eu vou trazer para vocês. Mas não quer dizer que eu não tenha dicas para quem quer ir para um campeonato e queira usar esse deck. Então fica até o final e você vai poder ver essas dicas e aconselhamentos também. Provavelmente eu vou colocar aqui alguns exemplos de combo para você que está conhecendo o deck poder entender como é que funciona algumas jogadas, que cada carta consegue interagir com o que. Mas já adiantando que com as novas atualizações do Blue Eyes é um deck que está completo. O que vier depois é complemento, mas no formato atual o deck está muito forte. E comprando 3 caixinhas você já consegue jogar bem. Para algo que você queira que seja casual ou na OTS que você vá, mas para um campeonato eu aconselho que você... Desculpa aí a moto. Eu aconselho que você veja as indicações que eu coloquei no final. Então, sem mais delongas, vamos lá. Na minha lista, eu coloquei 3 Blue Eyes. A arte fica a seu gosto. Curiosidade de que essa aqui foi do meu primeiro deck de Yu-Gi-Oh! Que é de 2014 e eu uso essa carta desde esse tempo. E essa aqui é a minha arte preferida. Eu ainda não tinha essa, mas consegui quando comprei o estrutural. E ainda faltam mais algumas que eu vou imprimir para incluir na minha coleção. E eu acho 3 cópias um bom número, porque eu gosto de usar as fusões, ainda mais a definitiva, o Blue Eyes definitivo. Então é algo que você pode até linkar com outras jogadas. Por exemplo, você usa um como descarte, usa outro como custo para resolução aqui do efeito do mausoléu, entre outros exemplos. Mas enfim, 3 cópias dele. 2 já tá bom, para que você tenha um jogo mais objetivo. Mas eu prefiro 3. O dragão alternativo de olhos azuis eu coloco uma cópia. É uma ótima carta, mas eu prefiro usar uma, porque ele é um bicho que eu acho um pouco pesado, apesar de entrar fácil no campo. Então, se você tiver 2 cópias, sua mão já vai estar bem pesada e vai ter tirado... Então pessoal, eu tinha pausado aqui porque passou o carro da pamonha, mas enfim. O alternativo eu acho um pouco pesado colocar mais do que uma cópia, porque ele é buscável, então é de fácil acesso. Você tendo 2 cópias na sua mão já é algo que você não vai conseguir usar, porque vai ter tirado espaço de outra carta que poderia vir a ajudar o deck. Mas fora isso, uma cópia dele é o suficiente. Ainda mais você que queira jogar o deck para invocar monstros de rank 8. Ele tem um ótimo efeito que, como falei, entra fácil e também destrói uma carta do oponente, o que é forte. O dragão jato de olhos azuis eu uso uma também, porque da mesma forma que o alternativo é fácil de buscar, esse aqui também é. O deck agora conta com cartas que podem buscar cartas olhos azuis, monstros olhos azuis. Então é algo que se amplia para qualquer monstro que tenha olhos azuis no nome. Ele aqui eu acho muito bom, porque ele tem o efeito de devolver um monstro do... Não, é um card que seu oponente controla, quando entra na etapa de dano, o que é muito forte. Ele também entra fácil, porque ele pode vir do cemitério, ou da sua mão, quando um card é destruído. Deixa eu ver se é só do seu lado do campo. É um ou mais cards no campo, então melhora ainda mais o efeito. E ele também serve para descarte. Então, você tendo uma carta como essa aqui, você tem que descartar para trazer outros 2 monstros com alguns requisitos. Você pode descartar ele e depois se aproveitar do efeito dele no cemitério, caso ocorra. Agora, o dragão do abismo de olhos azuis eu uso um também. Ele não entra fácil, mas ele também é buscado de uma forma facilitada. E você consegue trazer uma carta polimerização ou uma carta de ritual, magia ritual. Então isso aqui já serve para você trazer a forma do caos ou qualquer outra magia de ritual que você use.
tem um outro efeito no cemitério que é interessante, caso você vá de turno 2 e consiga ativar, que é... Deixa eu ver, durante a fase final você pode adicionar um monstro... Ah, tem esse efeito aqui também, ó. Durante a fase final você pode adicionar um dragão de nível 8 ou mais do deck à sua mão. E outro efeito que eu tava querendo comentar é que você pode banir esse card do cemitério, e todos os monstros dragão de nível 8 ou mais que você controla ganham 1000 de ataque. Normalmente os dragões aqui do deck de Blue Eyes eles já têm um ataque alto, então com esse efeito você consegue fortificar ainda mais. Agora a Donzela de Branco. É uma das cartas principais do deck, tirando o Blue Eyes. Um dos principais monstros, na verdade. Eu acho obrigatório ter que usar 3. Porque ela também é fácil de buscar com os efeitos do deck. Ela é um mago regulador. O mago já ajuda para poder fazer o link. E o regulador para você poder fazer síncro, sendo nível 1. E os síncros de Blue Eyes são nível 9. Esses daqui. E ela tem outros bons efeitos, que é você poder descartar ela e ativar uma luz verdadeira da sua mão ou deck ou do cemitério. Essa parte do cemitério eu nem lembrava. Você já ativa ela com a face virada para cima aqui na Spell Trap. Na zona de Spell Trap. E quando ela está no cemitério, se você invocar um dragão branco de olhos azuis por invocação especial enquanto ela estiver no cemitério, você pode dar special dela. Quando um card ou efeito for ativado que escolha esse card no campo como alvo, ou quando esse card for alvo de um ataque, efeito rápido, você pode invocar por invocação especial um dragão branco de olhos azuis ou um regulador de luz de nível 1 do seu cemitério. Essa parte do efeito também não lembrava, eu usava mais as primeiras linhas, mas esse outro aqui também é algo muito bom que você pode se aproveitar com o efeito do mausoléu ou alguma outra carta que você consiga dar alvo nela. Então por isso, 3 cópias. Agora do Sábio, que também é uma das principais cartas aqui de monstro, eu uso 3. Se você optar por 2, não tem problema. Eu acho bom ser 3 porque se você conseguir usar ele invocando ele por invocação normal, você já vai conseguir trazer um regulador de luz de nível 1. Pode ser a própria Donzela. E se você tiver outro na sua mão, você pode usar o segundo efeito dele, que é descartar esse card e depois escolher um monstro de efeito que controla. Enviar ele para o cemitério e, se isso acontecer, invocar por invocação especial um monstro olhos azuis do deck. Então isso aí já abre margem para muita jogada. Então lembrando, 3 cópias é o meu recomendado e 2 é algo que você pode optar também. A Sacerdotisa eu não vejo muita gente usando, assim como as outras cartas que eu já vou falar. Só que eu gosto bastante de usar os efeitos dela. Você colocando ela no campo e usando alguma coisa que dê alvo nela, você pode enviar ela para o cemitério e trazer até 2 monstros olhos azuis exceto Donzela, de olhos azuis do deck, para sua mão. E tem que ser com um nome diferente. Ela tem um outro efeito no cemitério, que é quando ela estiver no cemitério, posso escolher um monstro olhos azuis que eu controlo, embaralhar ele no deck e, se isso acontecer, invocar esse card por invocação especial. E ela pega as mesmas vantagens que o Sábio e a Donzela, de ser um monstro mago, regulador, de nível 1. Então você também pode usar ela com esses efeitos e se aproveitar disso para também fazer um 5. O Mestre com Azul nos Olhos eu uso uma cópia. Eu já vi algumas pessoas usando e tá aí o porquê com o efeito dele. Quando ele for invocado, você pode escolher um regulador de luz de nível 1 do cemitério e adicionar ele para a mão. E também pode embaralhar esse card do cemitério no deck e depois escolher um monstro de efeito que controla, enviar ele para o cemitério e, se isso acontecer, invocar por invocação especial um monstro olhos azuis do cemitério, que não seja um monstro enviado. Então aí você vê cartas antigas que nunca foram usadas nos decks de Blue Eyes antes, porque não tinha essa conectividade, você não conseguia buscar de forma fácil, você não conseguia invocar de forma fácil, e mesmo se invocasse, você não tinha como se aproveitar dele no campo, além do próprio efeito. E agora com os novos suportes, como o próprio Link, você consegue, porque o Link eu vou falar já. Vou continuar aqui. Agora o Protetor, essa também é uma carta que eu não vejo o pessoal usando, mas eu gosto de usar pelos efeitos que vocês já estão vendo aí. Ele também tem efeitos versáteis, que você pode reciclar um regulador de nível 1,
ou você consegue também invocar da sua mão, como é o caso dele. E você também pode escolher um monstro de efeito que controla, enviar para o cemitério. Se acontecer, invocar por invocação especial um monstro Olhos Azuis, exceto Donzela de Olhos Azuis, da mão. Agora a próxima carta é o Ditador dos Dragões. Ele não é um mago regulador de luz nível 1, mas ele ainda assim é um mago com nível 4 e que consegue se invocar fácil. Você consegue já milar um dragão branco de olhos azuis para o cemitério, da special dele. Ele ainda tem um outro efeito, que é descartar um dragão branco de olhos azuis da mão, ou um card que mencione ele, e depois escolher um monstro olhos azuis no cemitério e dar special. Então você também consegue usar ele para o Link 1. Você não gasta sua normal summon. E dependendo do que você tiver no seu extra deck, com os outros reguladores do deck, você consegue fazer um Synchro nível 5. Então eu uso 2 cópias, mas se você quiser usar só uma, tudo bem. Não faz mal, porque ele é meio difícil de ter na mão, né? Já que não é buscável. Mas quando ele está na sua mão, ele já te ajuda. Agora a próxima carta é o Neo Cavalo Marinho de Kaiser. Ele é um dragão, nível 4, regulador. Isso também já ajuda. Se você misturar eles dois, você já consegue fazer um Synchro nível 8. Com o efeito dele, ele também entra fácil no campo. E se ele for enviado do campo para o cemitério, você pode enviar um monstro Olhos Azuis ou um monstro que mencione dragão branco de olhos azuis do deck para o cemitério. Então você já pode linkar jogadas com os reguladores do deck. Ainda mais esses aqui que tem efeitos no cemitério. Dele eu uso 2 cópias. Há meios de buscar ele, mas eu não conto muito com isso. Então dessa forma eu coloco 2, porque eu gosto da carta e dos efeitos. E tento focar mais nas outras jogadas, mas se ele vier na minha mão, é um plus. Eu coloquei 2 rituais aqui no meu deck, que é o Caos Max e o Dragão Caos de Olhos Azuis. Caos Max porque eu sempre usei ele, então sempre gostei dessa carta, desde que ela foi lançada. Pelo seu alto ataque, a defesa que ele tem também com os seus efeitos aqui de não poder ser targetado ou destruído por cartas do oponente. E ele ainda causa dano perfurante dobrado, coisa que a gente não vê toda hora. E quando você precisa de um ataque alto e um finalizador, ele entra nesse papel. E se você misturar com esse próximo, fica melhor ainda, porque ele tem esse efeito aqui, ó. O oponente não pode escolher esse card como alvo de efeito de card, e além disso ele não pode ser destruído pelos efeitos de card do oponente. Se ele for invocado por invocação ritual usando um dragão branco de olhos azuis, quando ele declarar um ataque, você pode mudar a posição de batalha de tantos monstros que seu oponente controla quanto possível. E se isso acontecer, o ataque e defesa desses monstros com a posição de batalha mudada se torna 0. E além disso, esse turno, se esse card atacar um monstro em posição de defesa, causa dano de batalha perfurante ao seu oponente. Ou seja, você conseguindo colocar os dois, esse aqui muda tudo para a posição de defesa e muda o ataque e defesa para 0. E ele dá dano perfurante dobrado. Então com eles dois você já consegue ganhar o jogo, caso eu consiga invocar eles. Agora, passando para a parte de magias, eu uso 3 dos desejos para azul nos olhos, porque é uma das principais magias aqui para o deck. Porque você consegue descartar e buscar também um regulador de luz de nível 1 e uma magia armadilha que mencione dragão branco de olhos azuis do seu deck à sua mão. Então só com o primeiro efeito você já consegue fazer muita coisa. É uma das cartas que inicia jogadas. Ela no cemitério tem um outro efeito interessante, que é você banir ela e escolher um dragão branco de olhos azuis que controla e equipar um monstro olhos azuis do seu deck adicional a ele como magia de equipamento. Concede a ele 400 de ataque, mas não é por isso que você vai querer equipar. Você equipando esse ou qualquer outro, você consegue tributar o seu dragão branco para poder invocar ele. Mas isso aí eu já vou comentar. Então por isso, 3 cópias dela. Ela iniciando na sua mão, você já consegue fazer suas jogadas do jeito que você quiser. Agora do rugido, eu uso 2. É uma ótima carta, mas até 2 cópias fica um pouco pesado, mas eu gosto de usar 2 cópias. Uma delas já tá bom. Ela consegue dar invocação especial em posição de defesa ao monstro olhos azuis do deck,
cemitério ou banimento. Mas isso, se você não controlar nenhum dragão branco de olhos azuis, você só pode invocar o Blue Eyes. Se você já estiver ali no campo, beleza, você consegue invocar outro monstro de olhos azuis. E quando ela está no cemitério, você consegue banir essa carta do cemitério e invocar por invocação fusão um monstro de fusão do seu deck adicional usando um monstro da sua mão ou do campo, incluindo um monstro olhos azuis. Então é uma carta que consegue fazer bastante coisa. Espera aí. Aqui, ó. Você só pode usar um efeito de rugido dos dragões de olhos azulados por turno. E é apenas uma vez por turno. Então ou você faz um efeito ou faz outro. Mas mesmo assim, ela tem bastante variedade aqui para poder ser usada. O carro da pamonha passou de novo, então eu tive que pausar. Agora a próxima magia é uma das magias de fusão aqui do deck, que veio com um estrutural. Ela é uma magia rápida e isso já é um ponto positivo. Você pode fazer a fusão no turno do seu oponente, caso estiver precisando de alguma defesa, se não tiver nenhum monstro no campo. E ela tem um efeito interessante, de que quanto mais dragões brancos você estiver usando, então o número de dragões brancos de olhos azuis, dragão definitivo de olhos azuis, usado do campo como matéria. Quanto mais dessas cópias desses monstros que ela especificou você estiver usando do seu campo, você pode destruir até esse número de cartas do oponente. Então é uma fusão que tem um plus. Eu uso duas cópias. Uma não tem problema, ela também é uma carta buscável, assim como essas outras que eu já mostrei para vocês. Se você quiser usar uma cópia não tem problema, mas eu gosto de usar duas. Forma do Caos é uma das magias de ritual que você pode estar usando aqui. E ela é usada para poder invocar aqueles rituais que eu mostrei. Ela tem um efeito legal que é poder banir a matéria do seu cemitério. Mas isso no caso especificando o dragão branco de olhos azuis ou o mago negro do cemitério. E dela eu uso uma. Essa visão com olhos azuis, com azul nos olhos na verdade, é uma carta que eu tinha visto lá na internet e eu gostei. Quando você ativa ela, você pode revelar um dragão branco de olhos azuis da sua mão e dar Special Summon de um monstro da sua mão. E uma vez por turno você pode targetar um face-up monstro que você controla, um monstro com a face para cima, retornar aquele monstro com a face para cima para sua mão, e então aplicar o seguinte efeito, baseado no nome original dessa carta. Dragão branco de olhos azuis, dá Special Summon de um monstro da sua mão. Outro, você dá Special Summon de um Blue Eyes Monster da sua mão. Que pode ajudar com bastante coisa, caso você esteja meio travado. Dela eu uso uma. O raio explosivo de destruição eu gosto de usar aqui no deck porque é algo que você consegue limpar o campo do oponente. E ela também é buscável por conta, de novo, do mausoléu. É uma opção que vocês podem estar usando ou não. Eu acho legal de usar aqui. O Successor Soul é uma carta que não tem a ver com Blue Eyes, além da arte dela, que tem algumas referências ao anime. Mas eu achei legal de usar porque consegue se livrar de algum monstro chato do oponente. Ela tributa um monstro de efeito. Você então tarjeta um monstro de efeito do seu oponente que ele controla, envia aquele monstro para o cemitério, então dá Special Summon de um nível 7 ou maior Normal Monster da sua mão ou deck. Além de você só poder ativar uma delas por turno e também só poder atacar com um monstro durante o turno que você ativou. Mas como ela é magia rápida, você consegue ativar no turno do seu oponente. O Mausoléu de Branco eu gosto de usar duas. Uma para poder ativar os efeitos, os primeiros efeitos dela. E o segundo para poder ativar e buscar aquele raio de destruição. Porque com o link que eu já vou falar, você busca para sua mão ou envia para o cemitério. Mas enfim. Durante sua fase principal, você pode invocar por invocação normal um regulador de luz de nível 1 em adição à sua invocação normal baixar padrão. Ou seja, você pode se aproveitar do efeito lá do sábio, trazer um outro regulador de nível 1 de luz e com o efeito do mausoléu também dar normal summon daquele regulador. O segundo efeito
é que você pode escolher um monstro com a face para cima que controla, enviar um monstro normal da sua mão ou deck para o cemitério, e se isso acontecer, até o final desse turno, o monstro alvo ganha ataque e defesa igual ao nível do monstro enviado para o cemitério vezes 100, mesmo que esse card deixe o campo. Esse efeito é bom porque você pode targetar um daqueles reguladores e ativar o efeito daqueles reguladores em sequência. Então, por isso, eu uso duas cópias. A Bingo Machine é algo que ajuda a dar mais consistência para o deck, na minha visão, porque você consegue revelar 3 cartas do seu deck que tem pelo menos um dos critérios listados abaixo, e o oponente escolhe uma daquelas cartas de forma aleatória. Cartas que tem os critérios de ser um monstro Blue Eyes, ou uma Spell Trap que mencione o dragão branco de olhos azuis, ou Blue Eyes e Ultimate Dragon, exceto essa própria carta. Então por isso, duas, é mais um buscador. Agora da melodia, eu uso duas porque também é um buscador. Você consegue descartar uma carta e adicionar até 2 monstros do tipo dragão com 3.000 ou mais de ataque e 2.500 ou menos de defesa do deck à mão. Ela não é uma vez por turno, então caso você tenha duas, você pode usar as duas. E eu acho legal por ser um buscador. Agora do trocar, é uma carta opcional para o seu deck, assim como a própria melodia, mas enfim. O trocar, ela deixa você descartar um monstro de nível 8 e comprar 2 cartas. Você fica à mercê da sorte, mas eu acho legal ter como você comprar mais cartas para sua mão. Passando para as armadilhas, tem a Luz Verdadeira. Eu uso uma cópia, eu não acho necessário usar mais do que uma, porque com a Donzela de Branco você consegue ativar ela da sua mão, do deck ou cemitério. Então, tipo, você tem uma Luz Verdadeira e 3 donzelas. Então é como se você tivesse 4 dessa, que você vai poder ativar de qualquer forma, ela de uma forma mais rápida. Ela tem os efeitos de: o oponente não pode escolher dragão branco de olhos azuis da mão, quer dizer, na sua zona de monstro como alvo de efeito de card. Se ela deixar o campo com a face para cima e foi enviado para o cemitério, destrói todos os seus monstros que você controla. Mas os efeitos que mais chamam a atenção é: invoque por invocação especial um dragão branco de olhos azuis da sua mão ou do cemitério, ou baixar uma magia armadilha do deck que mencione dragão branco de olhos azuis em seu texto, com um nome diferente do que os cards que você controla e no seu cemitério. Então dela, uma. E a próxima armadilha é essa aqui, ó. Majestade dos Dragões Brancos. Você pode mostrar até 3 dragões brancos de olhos azuis da sua mão, zona de monstro, com a face para cima, ou no cemitério, e depois destruir o mesmo número de cards que seu oponente controla. Ela também tem um outro efeito interessante, que você pode banir ela do seu cemitério e invocar por invocação ritual um monstro de ritual da sua mão, ao oferecer como tributo um ou mais dragões brancos de olhos azuis da sua mão ou do campo cuja soma dos níveis seja igual ao seu nível. Deixa eu ver, você só pode usar cada efeito uma vez por turno. É uma ótima carta e mais uma opção para que você possa invocar por ritual. Ou seja, você pode usar uma forma do caos e o outro efeito dessa carta aqui. Dela eu uso uma. A criatura definitiva da destruição. Que curiosidade, essa arte é uma referência a uma cena do anime. O efeito dela é: escolha um monstro olhos azuis que você controla. Nesse turno, esse monstro com a face para cima não é afetado por efeito de cards, exceto seus próprios. Ele não pode ser destruído em batalha, e além disso, qualquer monstro que ele batalhar é destruído no final da etapa de dano. Enquanto esse card estiver no seu cemitério, se você invocar um dragão branco de olhos azuis por invocação normal ou especial, você pode baixar esse card, mas bana quando ele deixar o campo. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Quer dizer, cada efeito. Não, é esse efeito mesmo. Ela é uma carta que eu acho legal de usar, porque ela serve como descarte se você invocar um dos monstros que ela listou. Deixa eu ver... É um dragão branco de olhos azuis. Se você invocar um Blue Eyes, você consegue setar ela. Então ela consegue se reciclar. Daí eu uso uma, porque ela também é fácil de acessar. Agora pro extra deck. Eu uso 2 desse aqui, porque um deles eu gosto de invocar e o outro eu gosto de usar como
como requisito para invocar esse monstro aqui. Já que aquela carta lá, o Desejos, você consegue equipar um monstro Blue Eyes do seu deck, do seu extra deck, para um dragão branco seu. E por que eu faço isso? Porque ela tem um segundo efeito aqui, de que você pode banir essa carta do seu cemitério para negar um efeito que targete um Blue Eyes monster que você controla. Então ela dá uma proteção. E o outro eu gosto de invocar para poder usar como finalizador. Porque ele também tem um efeito de que no começo da etapa de dano, se essa for a única carta que você controla, face up, e essa carta foi invocada por invocação fusão estiver atacando, você pode enviar um Blue Eyes fusão do seu extra deck para o cemitério, e então ele realizar um segundo ataque em seguida. E dá para usar esse efeito 2 vezes. Então em casos extremos você pode usar ele para ser um finalizador bom. Então dele eu uso 2. Essa carta eu uso porque gosto da arte. E também para poder ser uma matéria para aquele efeito dos desejos. Ele tem um bom ataque, mas não passa disso porque ele não tem efeito. Esse aqui eu uso 2. Ele é fácil de invocar, mas tem que ser tributo. Deixa eu ver. Ao enviar os monstros acima que você controla para o cemitério. E são 2 Blue Eyes. Aí você não usa Poly ou qualquer outra carta de fusão. Ele não pode ser invocado por invocação especial de nenhuma outra forma. Ele não é destruído em batalha e ele pode realizar até 2 ataques contra monstros durante cada fase de batalha. No final da etapa de dano, quando ele atacar um monstro do oponente, mas o monstro do oponente não for destruído em batalha, você pode banir esse monstro do seu oponente. Por isso eu achei ele legal. Ele também pode servir de matéria para ele, fica a seu critério. Então 2 cópias dele. E desculpa de novo a moto, hoje está meio difícil de gravar, mas a gente faz como pode. Agora para uma das principais fusões que eu uso, que é essa aqui. Dragão branco de olhos azuis, mais um monstro dragão. Ele deve ser invocado por invocação fusão, ou do seu deck adicional, ou oferecer como tributo um dragão branco de olhos azuis, equipado com um monstro de fusão. Ele não é afetado por carta de armadilha ou seus efeitos, e ele pode atacar todos os monstros que seu oponente controla uma vez cada. E uma vez por turno, no final da etapa de dano, se esse card batalhou, você pode escolher uma armadilha no seu cemitério e baixar ela. Eu acho bem legal por ser uma carta versátil em ataque, um ataque bom, fácil de ser invocado e consegue bater em todos os monstros do oponente. Eu uso 2 dessas. Agora o principal synchro do deck, que também é uma novidade, é o Dragão Espírito Definitivo de Olhos Azuis. Ele tem um ótimo ataque e uma defesa melhor ainda. Ele consegue ser invocado de uma forma fácil, que eu já vou falar. E o seu oponente não pode banir cards do seu cemitério. Ele tem um negate também, quando um card ou efeito for ativado no campo. Efeito rápido, você pode negar a ativação, e se isso acontecer, esse card ganha 1000 de ataque até o final desse turno. Se esse card for destruído em batalha ou por efeito de card, você pode invocar por invocação especial um monstro dragão de luz do seu cemitério, exceto ele mesmo. Eu uso 2 desse, porque um eu invoco com o efeito dele, que eu já vou falar, e o outro também pode ser pelo efeito dessa outra cópia que eu uso. Eu uso 2 de cada. Então desse aqui, 2 cópias. Esse que é o que você começa com Synchro no seu campo, ele é nível 9, você pode fazer com Blue Eyes e algum daqueles reguladores que eu mostrei. E com o efeito dele, nenhum duelista pode invocar 2 ou mais monstros por invocação especial ao mesmo tempo. Isso já corta a invocação pêndulo de vários monstros. E ele tem também, uma vez por turno, durante o turno de qualquer duelista, quando um efeito de card no seu cemitério for ativado, você pode negar a ativação. E durante o turno de qualquer duelista, você pode oferecer esse card como invocado por invocação Synchro como tributo. E invoque por invocação especial um monstro Synchro de luz do tipo dragão do seu deck adicional, em posição de defesa. Mas destrua durante a fase final desse turno. Isso aqui é legal porque você consegue fazer ele e passar com ele em defesa. E no turno do seu oponente, você conseguir fazer ele. Porque ele se tributa e invoca um monstro de luz do tipo dragão do deck adicional. Ele não especifica o nível e nem ataque, então é fácil de invocar ele. Dele 2 cópias, porque
Se o primeiro não der certo, você tem o segundo. Esse aqui também é uma das cartas mais antigas que eu tenho, porque veio com o primeiro estrutural, junto com aquele primeiro Blue Eyes que eu mostrei. É uma opção diferente, que você pode usar para o efeito dele, porque você invoca ele no turno do seu oponente, e ele tem o seguinte efeito. Quando esse card for invocado por invocação especial, os monstros do tipo dragão que você controla atualmente não podem ser escolhidos como alvo ou destruídos por efeito de cards até o final do seu próximo turno. E uma vez por turno, durante sua fase de apoio, você pode escolher um monstro normal do seu cemitério e invocar ele por invocação especial. Só com isso já é uma opção viável como outro bicho para invocar com o efeito dele. Dele eu uso uma cópia. Esse aqui eu não vejo o pessoal usando, mas eu acho bem legal de usar ele por conta do seu ataque. Ele é fácil de se invocar, já que é um rank 8. Ele não pode atacar diretamente, a não ser que esse card tenha um monstro normal como matéria. E você só pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. Se ele for invocado por invocação Exceed, você pode negar todos os efeitos de cards com a face para cima que seu oponente controla, atualmente. Você pode desassociar uma matéria desse card e depois escolher um monstro normal no seu cemitério, ou banimento, dar special dele, e se isso acontecer ele ganha 1000 de ataque. Eu acho legal porque ele consegue invocar um monstro normal, então eu gostaria de invocar mais um Blue Eyes se possível. Ele ganha mais ataque, e se você estiver precisando ele nega os efeitos de cards do oponente. Dele eu uso duas. Agora passando para os links, eu uso uma cópia dessa porque é algo flexível para o deck. É 2 monstros dragões e uma vez por turno do oponente, se esse cara estiver na zona de monstro adicional, efeito rápido. Eu ofereço ele como tributo um monstro da sua mão ou do campo, devolver para a mão um card com a face para cima no campo, e se ele for oferecido como tributo, eu invoco por invocação especial um monstro dragão da mão ou do deck. Seu ataque se torna 0, mas seus efeitos não são negados. Por isso você consegue ter uma gama de efeitos diferente, caso você precise se livrar de uma carta do oponente. Agora, uma das outras cartas principais do deck é o Link. Dele eu acho necessário e obrigatório usar 3 por conta do seu efeito. Ele é um monstro que pode ser invocado como Link usando um monstro dragão, ou um monstro mago de nível 4 ou menos. Você não pode invocar por invocação especial exceto o monstro dragão. E você só pode usar os seguintes efeitos, cada um dos seguintes efeitos, uma vez por turno. Se esse card for invocado por invocação Link, você pode trazer um mausoléu do seu deck para a mão ou enviar ele para o cemitério. E você pode oferecer esse card como tributo, invocar ele por invocação especial, invocar por invocação especial um monstro olhos azuis da mão ou cemitério. Mas se você invocou um monstro de efeito por invocação especial do cemitério, ele não pode atacar e seus efeitos são negados. Então dele eu uso 3. Eu acho muito necessário por conta do que você consegue fazer com os efeitos dele. Então pessoal, vou mostrar para vocês algumas jogadas que podemos fazer com o que vier aí na mão. Embaralhei aqui o deck. Vou embaralhar de novo. Aqui eu tenho a mesma surpresa que vocês. Vou cortar e tirar 5 cartas do topo. Mas antes de eu fazer aqui as jogadas, eu vou deixar aí na tela para vocês 2 cartas que eu esqueci de mencionar ao longo do vídeo, junto com as explicações. Então vamos lá. Não é uma das melhores mãos, mas dá pra fazer algumas coisas. Com o sábio, eu vou invocar ele por invocação normal. Tudo isso supondo que seja o meu primeiro turno, tá bom? Eu vou buscar a donzela de branco. Com a donzela eu vou ativar efeito. Vou descartar ela, quer dizer, enviar para o cemitério. E ativar diretamente do deck uma luz verdadeira. Com o efeito da luz verdadeira, eu vou setar diretamente do deck temos 2 opções. Temos os desejos
ou rugido. Eu vou optar pelo desejos, que assim eu posso trazer o rugido. E um regulador de nível 1. Então eu vou setar ela pelo efeito da luz verdadeira. Com o efeito do ditador, eu vou mandar um dragão branco do deck para o cemitério. Dar special dele. Deixa eu só confirmar uma coisa com o efeito do sábio. Se eu tiver uma outra cópia dele na mão e eu quiser escolher o outro no campo, para ativar o efeito do sábio, eu posso. Então eu vou fazer o seguinte. Efeito do sábio na minha mão. Envio ele e esse outro para o cemitério. E invoco do deck um monstro olhos azuis. Eu vou invocar o dragão do abismo. Efeito do dragão do abismo. Vou trazer a forma do caos. Como eu tenho duas cópias dessa, eu vou usar uma como descarte. Para poder ativar o desejos. Vou descartar essa. Para poder trazer o rugido. E a sacerdotista. Agora eu vou fazer link 1. Com o efeito do link 1 vou trazer um mausoléu. Vou ativar o mausoléu. Agora eu posso fazer uma invocação normal a mais, de um regulador de luz de nível 1. Vou ativar o efeito do campo e targetar a sacerdotista. Efeito rápido da sacerdotista, mando ela para o cemitério. E trago 2 monstros olhos azuis. Vou trazer o Caos Max. E o alternativo. Agora, na verdade, seria melhor eu trazer do deck para mão o jato. E eu vou explicar por quê. Com isso, eu posso ativar a melodia, descartar o jato, trazer um dragão branco e o alternativo. Com isso, eu ativo o efeito do alternativo, revelo o dragão branco, 2 special do alternativo. Agora, eu ativo o efeito aqui do espírito, trago meu outro dragão branco e efeito da donzela de branco, 2 special dela. Com isso, já consigo fazer um sincro. Posso fazer esse aqui. Vou ativar o rugido. Vou invocar meu último dragão branco. É que eu não cheguei a fazer oricas de monstros Exceed para colocar aqui, mas eu vou deixar algumas indicações no final do vídeo para que você possa usar, porque em momentos como esse, daria para fazer fácil um Exceed com o dragão branco e o dragão do abismo. Mas como eu não coloquei, vamos ver o que mais eu consigo fazer. Deixa eu ver o efeito da donzela.
eu vou usar efeito da sacerdotista. Vou escolher o abismo, andar para o cemitério ou embaralhar. É embaralhar. Vou invocar a sacerdotista. Posso fazer outro sincro. Deixa eu ver o que mais posso fazer. Lembrando que eu vou ter o dragão jato no cemitério, que ele possa ser usado caso alguma coisa venha a ser destruída. E por último, forma do caos. Eu vou banir um dragão branco do meu cemitério. E invocar o Caos Max. Tem mais uma coisa que eu posso fazer, mas como eu não tenho certeza, eu vou fazer aqui e vou colocar a correção aí na tela para vocês se pode ou não. Que é o que? O alternativo, ele se torna um dragão branco de olhos azuis, especificamente esse aqui, se ele estiver no campo ou no cemitério também. Aí o que eu queria fazer era usar o outro efeito de desejos, que é banir ela mesma e escolher um dragão branco de olhos azuis que eu controlo, equipar o monstro olhos azuis do deck adicional, ele como magia de equipamento, e depois eu conseguir fazer a fusão, que é o tirano. Mas como aqui fala, você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher um dragão branco de olhos azuis. É uma carta que tem esse nome. Então eu vou fazer e vou colocar a correção aí pra vocês. Se a minha correção estiver falando que estiver errado, então, por favor, não façam isso. Vou banir aqui. Vou equipar do meu extra deck o Neo Blue Eyes Ultimate Dragon no alternativo. Vou tributar o alternativo equipado com ele. E por último invocar o tirano. E eu ainda tenho a luz verdadeira para fazer alguma coisa no turno do oponente também. Sobrando na minha mão ainda um dragão branco. Com a minha lista, que eu mostrei para vocês, é possível fazer esse tipo de coisa. Mas é claro que dá para fazer muitas outras jogadas. Eu vou deixar aí no final do vídeo, como falei, indicações de outras cartas para que você fortaleça seu deck. E é isso. Eu espero que tenham gostado. Fiquei bem feliz de poder fazer essa decklist. Tô animado para fazer outras, porque eu sei que eu tenho demorado um pouco para postar mais decklists. Se vocês quiserem alguma específica, podem colocar aí. Só que vai acabar demorando um pouco, porque o que eu tenho feito é com os decks que eu tenho. Vindo indicações, eu teria que, pelo menos, imprimir os decks que vocês me recomendarem. Que vocês quiserem, que eu traga aqui pro canal. Mas de toda forma, comentem aí o que vocês querem. Eu vou estar fazendo o possível para trazer para vocês. Obrigado por quem ainda está assistindo e até a próxima. Falou!